A paz do Senhor, amado meu, amada minha. Eu resolvi fazer hoje a live mais cedo, tá muito frio, eu tô querendo entrar. Eu tô aqui no meu quartinho aqui, eu e meu cachorro. E eu acho melhor fazer cedo, porque depois eu fico aí querendo entrar e eu acabo correndo. Então eu comecei a fazer antes um pouquinho, amado. E achei melhor. Amém? Eu vou orar pela sua vida, eu vou deixar essa palavra e você tome ela, tome posse dela no seu coração. Pai querido, Pai amado, poderoso e maravilhoso eterno, no nome poderoso de Jesus, Pai, tome em suas mãos a minha vida. Pai, toma a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, de todos que vão assistir essa live, dos meus parentes, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, Pai, meus irmãos em Cristo, meus irmãos de sangue, todos, Pai. Não só os que vão assistir, mas todos, Pai. Que só possa derramar a assunção do seu poder e nos encher, Pai, com a tua presença, no nome de Jesus. Meu querido, meu amado, eu vou deixar aqui de cara, vou entrar aqui pregando para você e falando aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, né? Realmente o Senhor ele fala de nossos corações. Eu deixei separado aqui. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar. Aqui, primeiramente, no livro de João, capítulo 3, Jesus ele toma posse daquilo que ele veio fazer ao mundo, que era servir. E ele ali, ele lava os pés dos discípulos. Ele toma cada discípulo, lava seus pés para poder dar exemplo, que ele veio para servir, não para ser servido. Claro que nós adoramos o Senhor e nos prostramos seus pés, porque Ele é Deus. Ele é Filho de Deus, ao mesmo tempo Ele é Deus. Deus vivo. Meu querido amado, mas Ele deu exemplo, e até que Pedro chega perto dele e fala, mestre, nunca lavarás meus pés. E ele diz, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedro fala, então até a cabeça. Meu querido amado, então até no versículo 15, ele fala assim, porque eu vos dei os exemplos que para que como eu fiz, faceis vós também. O que ele quer dizer? Que nós viemos para servir. Nós somos discípulos de Cristo. Viemos para servir. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou te servindo. Te servindo maná. O melhor pão da vida. O prato principal da sua vida. É Cristo. Ela baixou sua ideia. Meu querido, meu amado. Eita glória. Estou sentindo a presença do Senhor aqui hoje. Eita Jesus amado. E ele fala que na verdade eu digo que não é o servo maior do que seu Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então ele fala que ele é do tamanho de Deus. E não um servo maior do que o seu Senhor. Não existe servo maior do que o seu Senhor. Mas no caso que ele fala, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ele, meu querido amado, ele não é maior que o pai dele. Porque ele esvaziou-se de si mesmo. Vamos chegar a isso aqui até agora. Então, meu querido amado, não sabeis vós essas coisas que bem-aventurado sois o que fizerdes. Não falo todos vós, mas eu também sei que tenho escolhido para mais que se cumpra a Escritura. O que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então ele fala que eu não falo de todos vós, mas bem sei do que tem escolhido, mas que para que se cumpra a Escritura, o que come comigo se levantou contra mim o seu calcanhar. Meu querido, meu amado, Jesus ali naquele momento, ele estava prestes a dizer que um deles tinha traído. E como é duro, meu querido, meu amado. Como é duro, nós sabemos, eu sei como é duro você sentir-se traído. Ainda mais quando você veio para dar vida por todos, aqueles que te aceitam. Meu querido, meu amado, ele fala, desde agora vos digo, antes que aconteça, que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ele já estava falando ali, antes de acontecer, que um deles ia o trair. Ele fala, antes que aconteça, eu já estou dizendo para vocês, para que vocês creiam que eu sou. E ele falava não só disso, de tudo que acontecia em sua vida. Na verdade, eu digo, se alguém receber o que enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, receberá aquele que me enviou. Aquele que aceita Cristo, recebe Deus. Eu não sei se você sabe, amado meu, amada minha, mas que no Antigo Testamento, quando uma pessoa ia confessar seus pecados, que ela ia realmente pedir perdão dos seus pecados, ela sacrificava um animal. Não ela sacrificava. Ela levava um animal para ser sacrificado pelo sumo sacerdote, pelo sacerdote, para aspergir o sangue no véu do templo. E aquele véu, ele era a separação de Deus com os homens. Só o sumo sacerdote tinha que entrar lá e assim mesmo oferecer sacrifício por ele mesmo, que ele era um ser humano. Hoje não, amado meu. Hoje, com a morte de Cristo, você tem livre acesso a Deus. Você pode falar com Deus aonde você estiver, da maneira que você estiver. E eu digo para você, amado meu, amada minha, não perca essa oportunidade. Eu não sei quem você é, eu não sei como você está, como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa, Deus ele tem um plano para você. E com certeza, ele deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acha que ele não te ama?
Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos numa solidão tão grande que parece que ninguém nos ama, mas Deus, Ele te ama. E na verdade eu digo, se alguém me receber a mim, recebe aquele que me enviou, recebe o que enviou. Meu querido amado, e tendo disso, e tem Jesus disto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade te digo, que um de vós há de me trair. Pensa bem, como deve ser difícil andar 3 anos com uma pessoa e aquela pessoa não está convertida. Você andar 3 anos com uma pessoa e saber que aquela pessoa, ela não é seu amigo, ou não é sua amiga. Eu vejo, meu querido, meu amado, muitas pessoas no mundo que são pessoas que têm posses, têm bens. São pessoas que não têm amigos, têm conhecido. Essas pessoas famosas, essas pessoas ricas, realmente são poucos que elas podem chamar de amigos, porque muitos vão por ela por interesse. E era ali que Jesus estava, naquele patamar, naquela situação. Um daqueles a qual ele amava tanto, a qual ele aprendeu a amar e respeitar, estava ali para trair por 30 moedas de ouro. Então, os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, os de seus discípulos, aquele que Jesus amava, que no caso era João, reclinava no peito de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Então, João estava reclinado no peito de Jesus. E ali Pedro fez sinal para ele dizer quem é que iria de trair ele. Pensa bem que situação dura, essa situação de Cristo. No meio de uma pessoa ali, ao qual ele amava, ao qual ele tinha ensinado tantas coisas, ser traído. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu dei o bocado, molhado. E molhando o bocado, deu na mão de Judas Iscariote, filho de Simão. Meu querido amado, você tem que entender uma coisa. Essa parte aqui, ela é totalmente espiritual. Você vai ver aqui que Jesus falou, aquele a quem eu dei o bocado. Ele deu o bocado na mão de Judas. E mesmo assim os discípulos não atentaram, não fizeram nada. Não falaram nada. Meu querido amado, Pedro, que era tido como filho do trovão. Porque Pedro, ele explodia, ele falava alto, ele gritava, ele brigava. Andava com a espada. Ele não fez nada. Porque era necessário. Ali, eles estavam numa situação de calma tão grande que eles não perceberam, mesmo Jesus falando, aquele que eu der o bocado, é aquele que me traíra. Olha só o que acontece depois. Após ele dar o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que tem de fazer, faz depressa. Meu querido, Satanás não quer dizer diabo. O diabo não entra no corpo de ninguém. Porque uma pessoa, ela jamais aguenta o poder do diabo no seu corpo. Ali falou Satanás que entrou o inimigo. Satanás quer dizer adversário. O adversário de Jesus entrou em Pedro. E nenhum dos que estavam assentados na mesa compreendeu que propósito lhe dissera isto. Pensa bem, meu querido amado. Nenhum deles. Jesus falou, aquele a quem der o bocado é aquele que há de me trair. E ele disse, aquele deu o bocado, ele deu na mão de Judas o bocado. Meu querido, meu amado. Como para a gente hoje é tão claro aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dos discípulos de Jesus, para eles não eram. Existia um lado espiritual. É como se Deus tivesse cegado os olhos dos discípulos para que eles não cortassem Judas na espada naquele momento ali. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para a festa, e disse eles, eu que desse alguma coisa aos pobres. Então, eles acharam que Judas ia comprar alguma coisa e desse alguma coisa ao pobre. E tendo Judas tomado um bocado, saiu logo e já era noite. No livro de Lucas ou Mateus, Judas pergunta, sou eu, Senhor? E ele fala assim, tu que disse. Para você ter uma situação. E como ali estava cego os discípulos, de uma maneira espiritual, tão cego, que eles não conseguiam ver que Judas era aquele que estava prestes a trair Jesus. E não fizeram nada. Porque não era para fazer. Era para que se cumprissem as escrituras. Meu querido amado, você acha que Judas nasceu para fazer isso? Que ele veio ao mundo para fazer isso? Não, meu querido amado. Ele escolheu fazer isso. E muitas vezes, a nossa vida, eu preguei semana passada, ela é feita de escolhas. Judas caminhou 3 anos com Cristo. E ele não se converteu. Ele continuou achando que Cristo
era o homem que ia libertar Israel através da espada. Embora ele visse que Cristo fazia os milagres, ele achava que o Messias ia libertar Israel através da espada, que ele ia expulsar os demônios. Mas não é dessa maneira. Cristo não veio para libertar Israel da espada. Ele veio para libertar o homem de si mesmo. E ali, tendo pois saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus glorificar nele, também Deus glorificará a si mesmo, e logo há de se glorificar. E ele fala: filhinhos, ainda um pouco de tempo estou convosco, mas me buscareis, mas como tem dito aos judeus, para onde eu vou não podeis ir, vós também agora. Então ele ali começou a dizer que ele tinha que ir, estava na hora dele ir. E como eles iam compreender isso? Mas ele fala mais embaixo: um novo mandamento lhe dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis também, e vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vós amares uns aos outros. É o que digo, meu querido e meu amado. No livro de João, 1 João fala: se você fala que é filho de Deus e você não ama o seu irmão, você está mentindo. Você é o mais mentiroso que existe. E também fala no livro de Tiago: mostre-me suas obras, que eu mostrarei sua fé. Por que ele fala isso? Que aquele que ama a Deus, com certeza, ele faz as obras que Jesus fazia. E ele fala assim: disse-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? Deus respondeu e disse: para onde eu vou, não pode ir me seguir agora, mas depois me seguirá. Meu querido amado, ele falava ali dos céus, para onde ele ia ser levado. Mas ele não poderia falar abertamente, porque eles não poderiam compreender naquele momento o que estava acontecendo. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Para onde direi a minha vida? E respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo 3 vezes antes que tivesse me negado. Meu querido e meu amado, preste atenção, vou ler esse versículo para você de novo, que eu li mal. Disse-lhe Pedro: porque eu não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a minha vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Meu querido e meu amado, se eu deixar aqui essa pregação, ela vira a noite toda. Você acha que Pedro estava mentindo naquele momento? Pedro não estava mentindo. Pedro, ele falou de coração. Ele falou de coração naquele momento, que daria a vida por Cristo. Era o que ele estava seguindo naquele momento. Ele estava sentindo naquele momento que ele daria a vida por Jesus. Mas nós sabemos da história. Sabe, meu querido amado, às vezes nós queremos fazer algo certo e fazemos errado. Aqui no livro de Hebreus 2, 14 e 15, diz assim: viste como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse-se e que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou o diabo, porque ele tinha o império da morte, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, meu querido amado, ele deu a vida por mim e por você, para nos livrar da morte. Mas não é essa morte física, é a morte eterna, né? Aqui no livro de Isaías 53, quando fala: quem deu crédito à nossa pregação, aqui se manifestou o braço do Senhor, no livro de no 53, versículo 3, assim escrito: era desprezado, mas rejeitado entre homens, homem de dor, experimentado no trabalho. É como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Meu querido e meu amado, Jesus sofreu por mim e por você. Ele sofreu aquilo que era por mim e para você sofrer. Desprezado, cuspiram em sua cara, maltrataram Cristo por mim e por você. Continuando o versículo até os 55, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meu querido e meu amado, oprimido, ferido de Deus, levando o meu pecado, o seu pecado. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os judeus, meu querido amado, detestam essa passagem. Eles até estudam Isaías, mas quando chega nessa passagem, eles pulam. Eles tentam afirmar que essa passagem ela foi inserida, mas não foi, meu querido amado. Eles sabem disso.
porque eles não aceitam Jesus como Messias. Mas é uma prova irrefutável que Jesus é o Messias e deu a vida por mim, por você e por eles. Quantos ele curou? Quantos ele livrou? Meu querido e meu amado, não tem como. Hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus deu seu Filho para poder livrar eu e você da morte eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Meu querido e meu amado, às vezes as pessoas pensam que é necessário mudar as suas vidas. Às vezes as pessoas pensam que é necessário mudar antes de ir para Cristo. Ele te chama da maneira que você está agora. Cristo não quer que você mude, pelo contrário, Ele quer que você vá do jeito que você está, que você não vai conseguir mudar sozinho. E se Ele esperar você mudar, meu querido amado, você não vai para Cristo. Você não vai querer largar aquilo tudo que te serve, aquilo que está no mundo. Ele não pede nada de você, né? Aqui ele fala no livro de 1 Pedro 2, 21, 24, ele fala: porque para isso sois chamado vós também, Cristo padeceu por nós, deixando nós os exemplos que sigais as suas pisadas, a qual cometeu pecado, não cometeu pecado, e nem a tua boca se achou engano, a qual, quando injuriava-se, não injuriava, quando padecia ameaças, mas se entregava àquele que julga justamente, levando ele mesmo o seu corpo aos nossos pecados sobre o madeiro, para que os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fosse sarado. Então, meu querido amado, ele, quando injuriavam ele não se injuriava. Quando ele apanhava, ele dava outra face. Sabe, meu querido amado, ele entregou o seu próprio corpo para levar os nossos pecados. E ali fala Marcos 14, 55. Liga para os cachorros, não. Os cachorros ficam nervosos. Que os principais sacerdotes dos concílios buscavam algum testemunho contra Jesus para matar e não achavam. Meu querido amado, ele não pecou, ele não errou, ele não transgrediu a lei. Mas eles tinham que fazer algo para buscar a morte de Cristo. E eles buscaram. Mas porque tinha que se cumprir as Escrituras. Meu querido amado, eu creio que não foi fácil para Jesus passar por isso. Hoje nós estamos aqui com a chance de sermos salvos, de viver a vida eterna. Livro de João 10, 17, 18. Por isto, Pai, o Pai me ama porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou e posso torná-la de volta. Torná-la, este é o mandamento que recebi do meu Pai, João. Então Jesus, ele deu a vida dele para poder tomá-la de volta. No livro de Tessalonicenses, meu amado, de Filipenses, está escrito: achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meu amado, ele foi obediente até a morte de cruz. Mas ele tinha algo a fazer. Quando ele chegou lá no Getsemane, que ele entregou a sua vida, ele não podia mais voltar atrás. Entregou-se a vida por mim e por você. Ele fala no livro de Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Ele veio para resgatar muitos. Por que ele fala resgatar muitos? Porque nem todos vão aceitar o seu sacrifício. Nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. Então, você vê uma coisa, você vai ver que ele se entregou, esvaziou-se de si mesmo, mas quando ele chegou na realidade que ele tinha que passar, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. Meu querido, meu amado, não foi fácil para Cristo naquele momento de Getsemane, onde ele tinha que se entregar por mim e por você. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas, os anciões dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16, 21. Então, meu querido, meu amado, eu vou encerrar aqui porque os cachorros estão aqui, tem vizinha ali gritando, e está me impedindo de me concentrar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: eu tenho certeza que se você aceitar Cristo no seu coração e na sua vida, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Basta você entregar a sua vida na mão dele e tudo vai ser mais certo. Tudo vai ser mais correto. E você vai ter força
para passar pelas situações que você passa. Eu creio que Ele vai poder fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Lembre de uma coisa: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta. Que você possa ser esse que dá crédito à pregação do sangue de Cristo naquela cruz. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno, poderoso Jesus, Pai. Tome em suas mãos a minha vida, a vida daqueles que eu amo, daqueles que me amam, daqueles que estão, Pai, na Tua presença, daqueles que não estão, Pai. Pai querido, Pai amado, toma aquele que está triste, aquele que está batido, aquele que está sofrendo. Toma em suas mãos essa esposa que perdeu seu marido por uma morte, ou Pai, ou então por ele ter saído da Tua casa. Toma esse pai que perdeu seu filho, a sua mãe que perdeu seu filho, esse filho que perdeu algum ente querido, Pai. Toma em suas mãos. Derrama da sua unção, seu poder, e nos enche, Pai, com a Tua presença, cada dia mais e mais. Eu creio, Pai, que o Senhor está tocando em nossos corações nessa noite. Eis aqui a Sua palavra que foi pregada e vai ficar no Face, para todos aqueles que possam ver, ser consolado pelo Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, amado meu. Deus é contigo.